Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Varejo na Real. Eu e Cauê aqui, hoje temos a honra de receber a Luciana Matsuda, uma executiva da Vivo, né, que vai nos contar quais são os desafios de tocar a área de ouvidoria, né, dentro de uma empresa do tamanho da Vivo, né? Além disso, ela é uma profissional que já está há um bom tempo trabalhando na Vivo, passou por várias áreas, ela vai contar um pouquinho para a gente também da experiência dela, mas o mais importante hoje é o aprendizado que a gente vai ter em como uma ouvidoria de uma empresa que tem milhões de clientes trabalha hoje no mercado com esse tema extremamente sensível que é o atendimento ao cliente. Então, Luciana, muito obrigado. Né? Eu sei que está de férias, mas Muito volta ao batente semana que vem. Então, conta primeiro rapidinho para a gente, aí, um minutinho, como é a sua trajetória profissional, e aí nós vamos entrar aí com o nosso tema de segunda instância, né? Temas críticos de atendimento ao cliente. Bom, primeiro eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho da minha experiência e de atendimento, de experiência do cliente, que é o que eu vivo hoje. Bom, como você comentou, eu tenho mais de 20 anos de Vivo, comecei ali cuidando de performance de vendas, que foi quando a gente se conheceu, inclusive, né? Já passei por projetos, já fiz implantação de processos, de portfólio, de junções entre empresas, enfim. Passei também por marketing, go-to-market, dei uma bela de uma passeada e aprendi bastante dentro da empresa e hoje estou ali com canais de segunda instância, cuidando de ouvidoria e já prestes a dar um passo para um próximo desafio. O bacana é que você pegou toda essa parte de aquisição, né, e viu atendimento, não sei qual é o seu próximo desafio, né, mas você viu lá aquisição, retenção, né, e sei lá qual seria o próximo desafio, mas interessante a sua jornada dentro da hoje Vivo, né? eu tô com uma operação própria, né, então eu tenho um call center próprio, que está sob a minha gestão, mais de 1.000 pessoas. Meu próximo passo é continuar olhando a experiência do cliente, continuar olhando o atendimento, mas do ponto de vista do terceiro. Então, é ajudar a fazer a gestão de empresas terceiras fazendo o atendimento e a melhoria da experiência do nosso cliente através do call center. Isso seriam todos os autorizados, São praticamente vendas. Todos os canais de call center, né? Assim, é tudo canal remoto ainda. Então esses 1.000 vai aumentar bem. Bastante. Agora, já vou começar com algo polêmico, Luciana. Para chegar na ouvidoria tem uma primeira instância. São todos aqueles temas mais simples que você consegue resolver com chatbot, consegue resolver com outros tipos de tecnologia, etc. Quando chega na segunda instância, que é uma ouvidoria, pelo menos a minha percepção, é que alguma coisa aconteceu que a gente não resolveu na primeira, e você tem uma equipe de mais de 1.000 pessoas. Isso é porque é muita coisa que passa pela primeira e chega, por isso que você tem essa estrutura, ou é algo ainda que as grandes empresas precisam trabalhar muito melhor na primeira instância? Acho que a primeira resposta é o volume ele é grande, mas perto do que a gente tem de atendimento de primeira instância, ele é mínimo. Ok. Percentualmente, olha, tipo menos que 10%? Muito menos assim, do que 10%. Menos. Porque, assim, a gente atende milhões e milhões de chamadas por dia dentro da Vivo, se a gente for olhar para todo o portfólio, né? Exato. Quando eu olho para a ouvidoria, eu atendo 1.000 chamadas. Então, assim, um pouquinho mais de 1.000 chamadas por dia. Então, tipo, é uma proporção infinitamente baixa. Mas mesmo assim você precisa de uma estrutura com mais de 1.000 pessoas. Sim, porque a gente tem ali, a gente implementou algumas especializações, a gente fez umas melhorias no canal recentemente, para torná-lo mais resolutivo, com o objetivo justamente de melhorar a experiência do cliente. Então, olhando para o aprendizado, olhando para a jornada, olhando para os pontos de atrito que o cliente enfrenta, a gente vem buscando também melhorar a ouvidoria e retroalimentar a empresa para que essa melhoria que a gente enxerga dentro da ouvidoria já aconteça no primeiro nível. Claro. Então, no primeiro nível, a gente tem, além dos canais digitais, né, que a gente busca divulgar, a gente também tem um atendimento humano. Então, aquele canal oficial da Vivo 10315 é o principal volume de chamadas, né? Do primeiro nível. Do primeiro nível. E aí, o cliente não sendo atendido, não tendo a sua resolução neste primeiro nível,
ele pode partir para um canal de ouvidoria para tentar ser resolvido. E essa equipe, quando você comenta de especialização lá dentro, então lá você tem mais de um nível, como se fosse um suporte avançado também, se escala, ou todos estão mais ou menos no mesmo nível, só com especialidades? E alguns generalistas, outros especialistas em cada serviço? A gente procurou dividir ali assim como a gente tem dentro da URA do atendimento comum, né, assim, por complexidades. Então, tem o atendimento técnico, atendimento comercial e atendimento de contas. E aí, o mais simples, de fato, ele não necessita de uma especialização, né, então posso ter um cargo um pouco mais baixo, e a gente busca focar um treinamento, um suporte adequado para aquele tema. O que nos ajuda a ser mais resolutivos, né? Porque aí eu faço com que o atendente ele conheça um tema. Ele conhecendo um tema, ele certamente vai ser mais resolutivo, com tempo médio de atendimento mais baixo. Sim. E isso faz com que o cliente já saia mais satisfeito, né? Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim, a gente pode ter níveis diferentes de atendimento dentro da ouvidoria. Sim. E como é a meta desse atendente? Como que se define a meta dele? A gente tem alguns KPIs de meta. Então, por exemplo, a resolutividade é uma das metas. Ou seja, E a meta é na primeira ligação, em até, né? Aí a segunda meta é a de reincidência de chamadas. Tá. Então, assim, a gente busca ter uma maior resolutividade. First call resolution tem que ser alto. Tem que ser alto, com uma rechamada menor. Rechamada de 7 dias, rechamada 24 horas. Então, a gente faz um KPI, a gente olha por quartil, inclusive, o operador, para justamente ver quem é que Exato. precisa de mais ajuda, Claro. né? Como é que a gente faz com que o operador que acabou de chegar na ouvidoria consiga acelerar o aprendizado dele? Então, esses são os principais objetivos e desafios que a gente tem hoje dentro da ouvidoria. A remuneração, curiosidade mesmo, a remuneração deles é fixa, variável ou é só fixa? Fixa e variável. Fixa e variável Isso. e tá, obviamente, atrelado num percentual a essa nível de resolução. E o variável né? é trimestral ou só no Mensal. final do... É mensal. Variável mensal. A gente busca, assim como um vendedor, né? A gente dá o desafio, porque a cada dia a gente tem, de fato, um novo desafio, né? A gente tem um tema novo dentro da operação, a gente tem um produto novo, uma oferta nova, então a gente busca fazer com que o operador esteja sempre atento a tudo que está rolando, né, dentro da empresa, para ele ser cada vez mais resolutivo de fato. Então, a gente tem ali as ferramentas que ajudam ele a acompanhar, a entender como é que estão as novidades, a gente busca facilitar com a digitalização, né, ao invés de ele ficar procurando documentos, ele usa ali como se fosse um chat, a pergunta, né, ele usa um prompt para buscar informação sem precisar ficar lendo, buscando material. Então, a ideia é cada vez mais a gente facilitar a vida dele, mas também, cada vez, como vendedor não tem histórico, a gente vai ali apertando a meta para que a qualidade seja cada vez melhor. Tem mais KPIs que esses dois? Tem produtividade, absenteísmo, né, também, né? Que é isso, sem de dúvida. eficiência, tempo logado. Então, os operacionais de Os fato e os operacionais. de performance. E como Legal. você treina mais de 1.000 pessoas? Vou te dizer que é bem complicado, assim. O que a gente costuma Sem fazer? contar a rotatividade, né? Porque você deve ter uma Sim. rotatividade relevante. Não, sim. A gente tem tido uma alta rotatividade, a gente está acertando ali os ponteiros da operação, mas de fato, assim, o manter toda a operação atenta às coisas e às novas mensagens é bem desafiador. O que a gente tem procurado fazer bastante a gente sabe que, por exemplo, quinta e sexta-feira são dias de menor movimento. Né? A gente tem uma concentração de chamadas de segunda a quarta. Então, o que a gente tem buscado fazer? Quinta e sexta, eu vou usar para treinar os meus operadores veteranos. Então, eu olho lá, qual é o tema que mais pegou na última quinzena? É o tema técnico, tema X técnico. Então, vamos buscar formular materiais de treinamento direcionados para este tema e a gente tira a operação técnica para esse treinamento. Porque aí eu reforço com esses operadores o que ele precisa saber por conta do tema que está pegando. E a gente usa toda quinta e sexta-feira para treinar a operação e reciclar
esses operadores mais antigos. Os operadores novos, a gente também tem bastante operador novo, a gente adota ali um modelo de centralizar toda a operação nova num único supervisor. Ok. Porque aí ele tem um acompanhamento contínuo ali, né? E as dúvidas são dúvidas que, se surgiu ali no Paulo aquela dúvida, o Cauê também pode ter essa dúvida. Claro, a gente já... Em comunidade já. E um se resolve. supervisor Exatamente. hoje toca quantos colaboradores? Uma média de 27 Ou operadores. seja, são ilhas com um coordenador que seja e 27, né? Isso. Interessante. E aí a gente busca, né, assim, pegar esses operadores veteranos que não passaram por um treinamento recente Ok. para reciclar e relembrar temas críticos ou temas que estão pegando ali naquele período. E qual é a agilidade que você tem, analisando um quartil, por exemplo, um quarter, e resolver o conteúdo e a forma de facilitação desse treinamento? Você faz isso interno? Você faz a parceria com uma área de treinamento? Você tem uma área interna? A gente tem uma área interna de comunicação e de treinamento. Parte de treinamento, inclusive, a gente aciona o nosso RH, que é quem ministra o nosso treinamento em si, e a gente traz os temas para o time de processos. Então, tem área de processos, área de treinamento, área de comunicação. Me parece um pouco lento, é ou não? A gente consegue acelerar por conta de ser uma ouvidoria, né? Então, a gente sabe ali... Todo mundo te dá atenção. Exatamente. Atualmente, sim, que A é, ouvidoria que tem é ótimo. prioridade. Tem uma, por questão, só aproveitando, por questão regulatória, você tem um prazo que você precisa responder para esse cliente? Tenho. Dentro da ouvidoria? Tenho 10 dias é o SLA de resposta Da Anatel. de resolução para os temas que passam pela ouvidoria. Pegando um ponto interessante, quando eu trabalhei na Leroy Merlin, a gente tinha 48 horas. Se a gente não resolvesse em 48 horas, o CEO ligava para o diretor da loja, na época eu fui diretor de uma loja, para entender por que a gente não resolveu o problema. Tem algo similar na Vivo ou pelo fato de ter uma quantidade muito grande, não tem o envolvimento do C-Level ou do A gente CEO, por vem exemplo? trabalhando para implementar esse escalonamento, né? Então, assim, acho que a gente, até pelo volume, né, de chamadas que a gente tem ali, a gente primeiro busca criar as autonomias necessárias para que a operação seja resolutiva. Claro. E aí, o que não é, o que escorrega, ele sim tem uma regrinha ali de escalonamento que vai para o supervisor, que vai para o gerente, até chegar ali no C-Level. Ok. E como é a relação com as áreas de produto, marketing e vendas? Vocês têm reuniões específicas de trabalho, onde você faz a retroalimentação de tudo que você está vendo na ouvidoria? Existe um choque quando você apresenta algo e fala, pô, esse produto não está funcionando, olha a quantidade de reclamação que está chegando para mim, de repente dentro de uma região específica. Como que é essa relação entre as áreas? Né? Porque, de novo, eu trabalhei em vendas, trabalhei em outras áreas e sempre existe, é natural um choque. Uhum. Como que você trabalha isso e como que você vê isso dentro da empresa, uma empresa como a Vivo hoje? O meu foco ali hoje é estritamente mais operacional. A gente tem uma área de governança que fica numa diretoria de experiência do cliente, que faz justamente essa visão um pouco mais ampla dos temas, né? Então, mas normalmente quando eu encontro, por exemplo, eu estou vendo um volume muito alto, uma recorrência muito alta com um produto X e o cliente está pedindo para contestar. Então, a gente busca evidências, sempre com fatos e dados, levando alguns casos, com gravação inclusive, e a gente vai atrás do time de produto, sim, ou time de estratégia, e fala, preciso de ajuda para resolver esse tema. Como que eu gero, como que eu acelero a resolução disso antes de chegar na ouvidoria? Então, normalmente, a gente busca, sim, essa parceria, a gente tem a felicidade de ter essa parceria com as áreas ali, e todos também muito preocupados em resolver, né? Acho que um ponto muito relevante da Vivo hoje é que a gente tem uma vice-presidência de experiência do cliente. Ou seja, a experiência de cliente já não é mais só um jargão, ele passou a estar dentro da cultura da Vivo. Você pode dizer isso, que hoje a Vivo realmente se preocupa com essa experiência. Exatamente. A gente tem, hoje, a gente não tem mais uma VP de atendimento, que é o que a gente tinha no passado. A gente tem uma VP de experiência do cliente. Então, a gente, de fato, se preocupa com a jornada do cliente, desde o momento que ele é, de fato, atendido, até ele ter o seu caso resolvido. Então, isso nos ajuda bastante nas parcerias.
a buscar Sem dúvida, você tem ajuda. um peso alto lá, né? Exatamente. E a gente vê que, de fato, as pessoas estão muito preocupadas. Fora isso, tem um tema cultural que é a empresa hoje, ela tem ali as paixões púrpura, que a gente fala, né? E estas paixões, elas estão, de fato, sendo marteladas para que a cultura seja absorvida pelas pessoas. Então, dá para ser mais simples, resolução, resolver é comigo mesmo. Olha, que legal ouvir pessoas da forma que vocês se comunicam as frases, né? No entendimento fácil, né? Sim. E gente, a nossa melhor tecnologia, enfim. Então, a gente tem ali algumas paixões que são disseminadas para a empresa inteira. E ela vem já de cima. Então, é o diretor falando das paixões, o gerente sênior falando das paixões, o gerente falando das paixões e implementando as paixões. E a Vivo sempre, eu vejo pelo histórico de treinamento e desenvolvimento da bagagem da empresa dos meus pais, de ter treinamento, a Vivo é cliente, já foi muitos anos. Me parece que a Vivo sempre investiu muito, né, em cultura e treinamento, né? Eu acho que esse ano, dos últimos anos, um pouco mais ainda. Então, a gente tem, de fato, a hora da curiosidade, que é uma hora da semana para o colaborador parar e estudar. Para todas as áreas? Para todo mundo. Para todo mundo. Que legal. Então, a hora da curiosidade é você buscar aprender alguma coisa. 1 hora? 1 hora. Na semana liberada para isso. Exatamente. Isso é uma cultura de inovação. Ou seja, faz da sua estação de trabalho mesmo ali. De casa, se tiver tem a licença de usar 1 hora para estudar o que você quiser, isso é muito legal. Isso é uma cultura de inovação. fora. E como você mede que de fato eles estão usando essa hora de maneira produtiva? Então, aí você não mede, né? A gente não você mede. Você está assumindo que a cultura que você está criando está fazendo com que essa pessoa realmente a gente fomenta, porque uma das entendi. paixões é ser curioso pega bem. E essa paixão, ou essas paixões, estão ligadas à avaliação de desempenho, aos KPIs de meritocracia gerais? Sim, Por exemplo, ser curioso e pegar bem. A gente está falando de uma competência, né? A gente observa, né, dentro dos times, o quanto as pessoas trazem, por exemplo, de ser mais resolutivo, de trazer ideias inovadoras para resolver alguma coisa. A gente tem ali um grupo que a gente chama de Vivotech, que são pessoas que conhecem um pouco mais temas digitais para nos trazerem ideias novas. Então, a gente busca... E impacta na avaliação, inclusive, eventualmente, num bônus, num PLR, do time, o time não executivo, não de todo mundo, né? Sim, mas tem sim, acaba sendo uma das alavancas para olhar no dia a dia. A gente não tem um KPI, mas a gente sabe pelo comportamental se a pessoa está sendo mais curiosa, se a pessoa está sendo mais disruptiva ou não, né? E como você equilibra o tema operacional, né? Você precisa ter uma máquina operando de maneira muito eficiente, usando todos os recursos e tecnologias disponíveis, com a humanização, que é o que é esperado para aquele consumidor final ali, que ele entende da necessidade da tecnologia, mas ele ainda quer falar com uma pessoa. Como que você equilibra isso dentro de uma área como a sua? Bom, primeiro que os canais digitais que a gente tem, sua grande maioria tem um handover para um atendimento humano. Né? Então, assim, se o cliente realmente deseja ser atendido ou não teve o seu tema resolvido ali no digital, ou seja, ele deriva para um atendimento humano. Ou seja, necessariamente vai ter uma pessoa que vai falar com ele no final do dia lá, ele quer falar com alguém, ele vai falar com alguém. Para temas críticos, ele vai falar com alguém. Alguém vai atender para acolhê-lo. Né? Então, o que a gente comenta lá na ouvidoria, assim, o primeiro passo de um cliente, de um atendimento na ouvidoria, é acolher o cliente. Porque o cliente já passou, para ele chegar na ouvidoria, ele já passou por vários atritos. Exatamente. Tem que saber ouvir, né? Deve ser um dos treinamentos, né? Então, a gente tem lá o tema do acolhimento, da empatia, da escutativa. Que ele já deve chegar irritado, né? E a gente está ficando cada vez mais intolerante. Ainda mais, né, quando você não tem uma internet no seu telefone. Imagina o quanto isso irrita. Impacta, né? Impacta a vida profissional, inclusive, né? Então, a gente busca primeiro gerar essa empatia, esse acolhimento, entender, capturar. Uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante também é o tema
do conseguir entender sem precisar fazer com que o cliente repita tudo. Então, assim, como é que eu faço com que o meu atendente leia o histórico do cliente nos sistemas para que o cliente não verbalize, não precise repetir 100%? Tem IA para ajudar? Quando chega, uma IA já faz um resumo, alguma coisa que Ainda facilite não, Mas ainda deve não. estar em Mas pauta. acho que tem toda essa parte de digitalização ainda entre os atendimentos, porque a gente tem atendimento em loja, presencial, né? Em loja, em revenda, a gente tem no call center, tem no app, então acho que a gente tem ali um trabalho Principalmente desafiador. o pessoal da loja registrar, né? Quando presencial, né? Como... Ele até usa as mesmas ferramentas que a gente, né? Então tem toda essa parte cultural mesmo de como é que eu, né, faço com que esse atendente olhe de fato o que está acontecendo com o cliente, né? Então, para tentar reduzir esse atrito inicial no atendimento. Eu imagino, posso estar errado, que as equipes que você lidera são de terceiros? Não Hoje são são próprias? todos próprios. Hoje são todos próprios? Hoje são todos Porque próprios. eu lembro, ao longo da história, muita coisa era terceirizada. Ainda tem bastante. Você acha que faz diferença terceirizar uma ouvidoria e ter uma equipe própria? A gente tinha a ouvidoria terceira. Uma parte era terceira e uma parte menor era própria. Acho que o grande diferencial de ter a ouvidoria própria é na questão da autonomia, da segurança e resolução, exatamente. Então, talvez eu pudesse deixar coisas mais simples para o terceiro resolver e coisas mais complexas virem para a autonomia do próprio. Então, acho que o trazer para dentro de casa foi em busca dessa maior resolutividade, de fato. Você acha que para empresas médias, talvez um grande erro em terceirizar seja esse? Eu acho que hoje em dia, assim, o ponto do terceiro é a gente não compartilhar a cultura. Porque se for atender por atender, a gente sempre vai ter muita oportunidade. Né? Assim, quando a gente fala de experiência do cliente, eu não estou falando só do atendimento, né? Então, tem um tema muito profundo que é a cultura da empresa, que é o porquê eu preciso atender aquele tipo de chamada. Como é que eu vou resolver aquele tipo de chamada? E para o terceiro, muitas das vezes, é um pouquinho do que a gente estava conversando lá, né, um pouco atrás, é a comunicação ser fluida e completa. Né? Então, assim como eu tenho um contato direto com o meu atendente, digo para ele, quando eu faço monitoria, você precisa dizer assim, o acolhimento é assim. Por que porque nós somos ouvidores. Para o terceiro tem que ser a mesma coisa, né? A gente tem que trazer o terceiro para dentro da nossa cultura. O risco do terceiro é ficar só no o quê, né? Perde o porquê e o como, né? Exatamente. Esse é o grande risco do... E a gente trabalhou muito tempo desse jeito, né? Assim, por muitos e muitos anos, a gente só cobrou o contrato do terceiro. E esse não é o objetivo, né? Ele faz parte, ele atende o meu cliente. Mas aí eu acho que é um movimento de sair de uma visão de custo e ir para uma visão de experiência do cliente mesmo, né? Exato. Porque eu lembro... E pegar os indicadores, com isso que dá um ROI, né? Eu trabalhei na Telefônica e eu lembro quanto se tentava terceirizar tudo. Porque era interessante economicamente, financeiramente, né? E vendo esse... Por que eu fiz essa pergunta? Porque a minha curiosidade era essa. Será que já tem uma equipe própria? Porque para você conseguir entregar tudo que você está comentando, com esse nível de cultura sendo realmente propagado por todo mundo, você tem que fazer parte da empresa, né? Não dá para jogar isso, como vocês estavam comentando, para um terceiro, por mais que o terceiro queira, né? Mas no final do dia, o cara do terceiro está usando um crachá da outra empresa. Não está usando o crachá da... Então, o nível de comprometimento, nível de entendimento que ele faz parte da empresa que está contratando aquele serviço do crachá dele, é muito menor, né? E, de repente, a vontade dele é ser... ir para essa empresa. É ser normalmente é um plano de carreira, da Vivo, né? E não tá na terceira. Né? Eu vim, inclusive, de um terceiro, né? Eu fui terceira e vim para a Telefônica. Mas acho que tem um ponto importante hoje em dia, que assim, a gente não fala mais assim de terceiro, a gente fala de parceiro. Ok. E por que parceiro? Já muda, né? Porque a gente busca estar o tempo todo dentro da casa do parceiro. Exato. Você tem que estar lá dentro, né? Isso. Não dá pra ficar no seu escritório
né? E, Fazendo a gestão sei lá, você de tá longe. com um parceiro no Nordeste, você tá sentado aqui no escritório da É. Vivo na BN. Parte do time novo, das minhas novas atividades, estão em Salvador, por exemplo, olhando o Ok. lançamento de uma operação, acompanhando Tem uma Perfeito. parte em Pernambuco, acompanhando também um lançamento de um canal. Perfeito. Mas acho que o ponto é, independente se ele é terceiro ou se ele é próprio, é fazer com que essa cultura seja absorvida por todos, né? Assim, é claro que a gente não vai levar as paixões púrpura necessariamente do jeito que são para o terceiro, porque é uma cultura viva, mas eu posso levar o conceito dele, o objetivo, de uma forma mais lúdica para o terceiro. Claro. Então, Claro. acho que esse é o nosso objetivo principal. E quanto você consegue influenciar também, não só os KPIs, como a meritocracia do terceiro, para que tudo faça sentido, todo mundo reme olhando para o mesmo lugar, né? Acho que primeiro é alinhando de fato os nossos objetivos, né? Em KPIs. Então, se eu tenho um objetivo de rechamada de 1 dígito até o final do ano, tem que ser a mesma Tem que meta ser do igual. terceiro. É. Então, como é que a gente constrói um plano estratégico fazendo com que a gente atinja esse resultado? Custa mais você ajudar os incentivos de remuneração variável para essas metas iguais, métricas e metas iguais? Custa mais fazer esse nível de envolvimento com o parceiro do que do que antes, vamos dizer? Então, eu penso que a meta do parceiro é a minha meta, né? Porque, assim, o parceiro, ele atende o meu cliente. Sim. Então, no final, assim, se eu estou dizendo para o parceiro, né, que o meu objetivo é atingir 1 dígito, dele também é atingir 1 dígito, é porque a gente quer que a experiência do cliente que ele vai atender seja a igual. melhor Sim. possível. É que eu fico pensando, justamente porque o funcionário que trabalha no parceiro, que está representando a Vivo, ele muitas vezes não tem o mesmo benefício, ou eventualmente até o mesmo salário, ele se vê talvez um pouco mais carente. Então, por isso eu perguntei, custa mais para você alinhar tudo isso, para você deixar ele com benefícios talvez um pouco melhores, para que ele vista também a camisa? Aí entra num ponto mais ali de contrato, sabe, Cauê? Porque assim, eu contrato aquele serviço, Sim. e aí para aquele nível de atendimento, o parceiro vai entender qual é o nível de atendimento, de benefícios que ele vai precisar Talvez quanto mais investir. complexo, mais caro, né? Isso, É, exatamente. O nível de solução complexa vai exigir um contrato com outro Porque eu vou nível precisar de uma pessoa Exato. muito mais entendida para resolver um tema um pouco mais crítico, talvez. Mas aí, assim, a gente não entra nesse Não é nível da de detalhe. A sim, gente diz assim, tá ó, certo. preciso de um Preciso disso. de um atendente com este perfil. E me diz uma Perfeito. coisa, qual é hoje a principal reclamação quando chega na ouvidoria, se você pode falar? Qual é o top lá que chega? É uma questão de processo anterior, é uma questão de produto, é uma questão de um atendimento lá atrás que não resolveu? O que é hoje o principal problema que chega na ouvidoria da Vivo? Acho que a gente tem ali uma mescla bem grande entre processos e vou dizer, comunicação também, vai. Comunicação, ok. A gente tem trabalhado bastante para ajustar essa Comunicação parte do mais processo. no sentido de que a pessoa não entendeu o que foi comunicado para ela, é nesse sentido ou não? Ou é o que se Muitas promete das no vezes- marketing não se entrega no final do dia no produto real? Eu não diria nem no marketing, mas ali é um pouco de fluidez na comunicação realmente do processo, ou de eu dar o feedback para o cliente da forma que eu deveria dar, fazer uma gestão de expectativa um pouco mais clara, mais objetiva, sabe? Porque assim, o que a gente percebe muitas das vezes é o cliente quer, sei lá, fazer uma contestação, ele quer um reparo técnico, e por falha de algum ponto do processo, ou por falha de um operador, enfim, ele acaba indo para a ouvidoria porque se sentiu impactado, né? E aí a gente acaba... Não precisaria ir pelo tema. Exatamente. Aí, onde a Talvez ele comunicação tivesse sido resolvido num ponto anterior. Nível 1. Muitas das vezes, as coisas que de fato entram na ouvidoria são coisas um pouco mais críticas, né? São coisas mais complexas, com nível de complexidade um pouco maior. Então, sei lá, um vendedor fez uma oferta ou fez uma emissão e deu um erro no processo ou deu um erro no sistema e aí acaba
fazendo com que ele não consiga ser resolvido num primeiro nível e acaba indo lá pro segundo nível, né? Pra gente olhar com um pouquinho mais de detalhe o que está acontecendo. Como eu falei, passa rápido, né? Impressionante como basicamente já passou meia hora, né? E ainda tem 1 milhão de coisas que a gente gostaria de saber. O que você poderia dizer para uma pessoa que está assistindo a gente agora, que tem um negócio, seja pequeno ou médio, que seria... Como ele poderia olhar a jornada do cliente dele, né? Dentro da sua experiência, tudo que você já passou dentro da Vivo, como que poderia ele se estruturar para atender o cliente da melhor maneira possível, mesmo com poucos recursos? Acho que o primeiro ponto é entender onde estão os principais atritos desse cliente, né? Ou qual é o maior volume de pontos atritados. E a partir deste ponto, a gente entender, né? Quem é o responsável? Como é que eu poderia resolver este ponto? E aí trazer o dono do processo, do produto, enfim, para criar um ponto ali de resolução daquele atrito. Acho que isso é o primordial, porque você reduzindo a fricção, reduzindo o atrito, você tem uma fluidez maior na experiência do cliente, né? Deixando ele menos... Esse processo da experiência do cliente, ele poderia terminar ou deveria terminar em uma retenção, obviamente, né? Para você manter esse cliente dentro da sua base, né? Ou o cliente que retorne e volte a comprar dentro da sua loja física, etc, tal, seja um produto ou serviço. Como que vocês olham ali na Vivo a questão da ouvidoria, ela pode vir a gerar uma nova receita para aquele cliente que chegou com algum tipo de problema? Na ouvidoria hoje, a gente não busca incrementar receita. A gente busca, de fato, resolver o ponto crítico por onde ele está passando. Muitas das vezes, obviamente, o cliente entra ali com um produto já defasado e que a dor dele é, por exemplo, na velocidade, na qualidade da velocidade. Né? E aí, obviamente, a gente vai fazer uma oferta ali de um produto mais adequado, mas tudo para resolver... Mas não é o objetivo. Não é o objetivo. Não é o foco upgrade. Não, é porque quando você resolve, por exemplo, o cliente entrou lá, minha internet está ruim, eu queria tal... ok, o cara chegou até a ouvidoria, ninguém conseguiu antes dele, na primeira instância, entender ou resolver o que ele estava querendo, né? Por qualquer motivo que fosse. Chegou numa ouvidoria, se vocês entenderam que ele quer um novo produto, ou a solução ali, melhor solução é dar um novo produto, a sua equipe tem autonomia de fazer esse tipo de negociação. Tem. Ela não volta, não, então agora você tem que falar, volta para a área comercial. Não, exceto que seria, por exemplo, relacionado a B2B. Que aí tem um contrato por trás, tem uma negociação por trás, mas o que são ofertas que eu consigo, de fato, fazer? Então, por exemplo, um upgrade de produto, sei lá, uma nova alta de uma banda larga, de uma voz... Total autonomia para fazer, total. Importantíssimo, né? Sim, acho que assim, o principal ponto, de fato, para a ouvidoria é ela ter mais autonomia para ela ser resolutiva. Então, se o problema do cliente for na velocidade ou na qualidade do que ele tem, a gente sim, para resolver a causa raiz, pode e deve fazer uma oferta. Sim. Luciana, eu tenho uma última pergunta e passo para você fechar. Tranquilo. O consumidor brasileiro, ele tem mais informação na mão, eventualmente mais educado, ele está mais consciente ou está mais intolerante nos últimos 5, 10 anos? Eu acho que ele está muito mais consciente e ele se torna intolerante a partir do momento que ele não tem o ponto dele resolvido. Então, acho que esse é o ponto hoje, né? Assim, a gente tem bastante informação, né? A gente está muito digitalizado. A informação pode estar certa ou pode não estar certa. Então, acho que esse é o conjunto. É de fato estar mais consciente, mas sim, muitas das vezes um pouco mais intolerante. Tá certo. Boa. Não, Luciana, muito obrigado. Foi muito legal. Também poderíamos ficar aqui muito mais tempo discutindo, mas eu acho que você... deixou bem claro aí o papel da ouvidoria, o seu papel dentro da Vivo. Pessoal,
Eu queria primeiro agradecer vocês, depois lembrá-los de clicar ali, dar o like, se inscrever para receber mais informação. Conteúdos. Esse ano vai ser bem legal a quantidade de convidados que a gente vai ter aqui hoje, de vários temas que vão poder ajudar aí o seu dia a dia, num varejo médio, num varejo pequeno. Já né? está sendo, né? Já Tá, o meio nível do ano completo. Exato. E queria também agradecer aí o Edgar por estar patrocinando a gente agora, a partir desse episódio, o pessoal do SPA, né? Saúde pela Água, né? É uma empresa pequena que está crescendo bastante no mercado. Então, muito obrigado aí, Edgar, pessoal da SPA, né? E não deixe novamente de clicar ali, escrever e dar o like. Obrigado. E, Luciana, boa sorte nos novos desafios, né? Que vai começar em breve. Vai. Assim que voltar das férias, já começo. Já começa. novos A gente desafios. te entrevista daqui a um ano novamente. Vai ser um prazer voltar. Para falar dos terceiros, né? Agradeço o convite de vocês, foi um prazer estar aqui. Obrigado por Imagina. estar aqui conosco.